Mas hoje ceia, chegando na reta final do ano, né? E o grande desafio não é pregar, eu sempre falo isso, não é pregar, pregar é o de menos, porque sempre tem uma mensagem, mas o grande desafio é o que você vai pregar. E aí essa semana eu, pensando em algumas coisas, olhando para trás, 16 anos, e eu vi que às vezes, na igreja, a gente com desejo de você romper, de você vencer, de você, sabe, assim, prosperar, crescer, a gente acaba até se esquecendo um pouco do assunto principal do Evangelho. O assunto principal do Evangelho não é você ter seu emprego, ter sua empresa, se formar. O assunto principal do Evangelho é a vida após a morte. Esse é o assunto principal. Você pode passar por algumas adversidades aqui e você se esquecer que o importante, o mais importante de tudo, é a nossa vida após a morte. Aqui tem 100 anos, 120 anos, Melquisedeque viveu 900 e poucos anos, mas morreu, passou. E muitas vezes ao nosso dia a dia, nossas preocupações, né, frases de efeito, elas vão causando em nós, de uma maneira muito sutil, uma alienação desse propósito maior. Abre comigo a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 16. Lucas, capítulo de número 16. Olha o que Jesus conta aqui. Lucas, capítulo 16, versículo 19. Olha só. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixe que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés, os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Diga amém aí. Esse assunto é um assunto muito polêmico. Alguns não gostam. Eu não gosto desses assuntos de morte. A igreja não deveria ser assunto de morte. Tem outros que morrem de curiosidade. Eu queria saber como é a vida após a morte. Ou seja, nenhum lado está certo, nenhum lado está errado. O que nós precisamos ver é que o Evangelho, e quem contou isso aqui foi Jesus, ele coloca aquilo que é de mais importante na nossa vida cristã. Eu fui dando uma olhada nas religiões e eu vi o quanto as religiões procuram responder isso. O budismo procura responder isso. Até tem um brasileiro que está tentando
mudar um pouco a vertente do budismo, que você faz o que tiver que fizer nessa terra e depois acabou tudo. O catolicismo, eles acreditam que quando você morre, apesar de você ter feito o mal na terra, você vai para um lugar chamado purgatório, e lá você tem uma oportunidade de mudar e aí ir para o céu. Como é que chama? O espiritismo, ele acredita que você vem, e aí, por você não estar ainda aperfeiçoado, quando você morre, você volta para tentar mais uma vez. E fica ali, cada um tentando responder. Agora, eu não quero saber a resposta daquilo que não é a verdade, porque para mim e para você, a verdade é Jesus Cristo, amém? Então é o que Ele fala que é essa verdade, não o que você acha, o que eu acho, o que eu gostaria que fosse. Como pode uma pessoa tão boa e ela não ir para o céu porque não aceitou a Cristo? E como pode uma pessoa má que na última hora aceita Cristo e vai para o céu? Tem que resolver com Jesus, não é comigo isso. Eu tenho que ler o que está na Bíblia, eu tenho que falar o que está na Bíblia, amém, amado? E esse assunto da imortalidade, ele tem um negócio interessante, que o jovem, eu descobri que o jovem, ele tem uma fase que ele se acha imortal. Ele se acha imortal. Ele não pensa nesses assuntos, mas essa fase passa. Agora, nós também, apesar de sermos adultos, tem uns que não pensam também nessa fase, e estão na igreja. Eles estão na igreja, estão buscando a Deus, estão orando, mas estão orando e buscando a Deus para realizar seu sonho, realizar seu propósito. Se isso aí custar um desvio moral, um desvio de caráter, alguns desvios não tem problema, porque os fins justificam os meios, e vamos embora, e aquele negócio. Só que não é isso. Jesus, ele fez questão de falar muito sobre a morte. Jesus, ele fez questão de falar: ninguém tira a minha vida, a morte não vem tirar a minha vida. Eu é que a dou em resgate de você e de mim, de nós. Você podia dar um aplauso a ele por isso. Ele deu, ninguém tirou. Jesus teve sua vida arrancada. Não, ele falou: eu dou a minha vida. Ninguém precisa entrar nesse negócio. Quando Pedro foi entrar nesse negócio, ele falou: Pedro, fica tranquilo, abaixa a espada, fica tranquilo, está tudo no controle. Então, eu comecei a pensar nesse assunto e, o judaísmo é interessante. De modo geral, os judeus acreditam que a alma permanecerá viva após a morte física. Alguns acreditam na reencarnação, ou seja, quando a alma volta a viver em um novo corpo. Por isso que alguns falavam assim: o senhor é o Elias? O senhor é um dos profetas? Tipo assim, o senhor é a reencarnação de algum deles, né? E outros aí acreditam na ressurreição, que é o retorno da alma ao mesmo corpo. Então, as religiões, elas buscam isso daí. Agora, e o que a Bíblia fala sobre isso? Sem invencionice. Escute o que a Bíblia fala sobre isso. Todas as crenças são baseadas na Bíblia. Quando um evangélico, um justo, morre, o corpo se separa do espírito, e o espírito vai para o mundo espiritual, que está dividido entre paraíso e prisão espiritual. Quando a palavra Hades está aqui, é como, eu vou dar um exemplo, eu pensei no exemplo mais simples do que eu já ouvi. É a antessala. Sabe quando você chega aqui no templo, você tem ali um hall. Você fica esperando o momento de começar o culto. Então, há um lugar, ninguém fica dormindo, né? Assim, a empresa, está dormindo. Não, há um lugar que nós estamos esperando esse grande dia, que o tempo é diferente. E que nesse grande dia, no dia do juízo, não é assim, você vai ser julgado se está salvo ou não. Há um entendimento de que no dia do juízo eu vou ser julgado. Não, você já foi julgado já pelas suas ações, é o que está na Bíblia. No dia do juízo você vai ser julgado de acordo com o galardão que você vai receber, de acordo com aquilo que você fez. Se você pensa que lá no céu todo mundo vai estar igual, não, porque como nós vamos receber um galardão, o galardão, ele é de acordo com aquilo que nós fizemos aqui na terra. O galardão é a recompensa proporcional àquilo que nós fizemos na terra. Por isso, esse texto aí, do rico e do mendigo,
ele não tem a ver com riqueza e pobreza. Você não vai ser salvo por estar na miséria, assim como você não vai ser condenado por estar na riqueza. A questão desse texto é Jesus mostrando que o rico não entendeu os valores eternos. E o pobre, o miserável, apesar das suas dores ali, também não o qualifica para o céu. Mas é como nós entendemos e vivemos a nossa vida na terra. É isso que eu quero tratar, é isso que Jesus está tratando. Senão ele já estava falando, ó, você que for bem de vida, você está condenado. E você que viver na miséria, na ruína e na escassez, você está salvo. Não tem nada disso. Nós somos salvos pelo poder e pela graça de Deus, mas nós somos condenados pelas nossas ações, atitudes e desejos e desobediência. É isso que faz. Então escute isso aqui comigo. Eu quero compartilhar com você. Muitos adultos acham esse assunto interessante. Muitas pessoas acham esse assunto interessante. E muitas pessoas acham um assunto muito mórbido. Agora, qual é a visão de Jesus para isso? Ele tem uma visão. Lucas 12, 15. Coloca aí. Lucas 12, 15. O tema de hoje, ele não é um tema empolgante, mas ele é o tema mais importante do Evangelho. É a vida após a morte. Nós podemos viver 100 anos aqui do jeito que nós quisermos, mas não adianta nós olharmos uma eternidade e nos esquecermos da vida que vivemos aqui. Amém? Vamos ver o que Jesus pensa sobre isso. Lucas 12, 15. Coloca aí. Então lhes diz, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste, ele não está falando que é errado, ele não está falando que é proibido, ele não está falando que é pecado, ele está dizendo assim, não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhe contou uma parábola. A terra de certo homem rico produziu muito, e ele pensou consigo mesmo, que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e vou construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, olha só, e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, louco, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Voltando para o texto do Lázaro e do rico, é a questão da mordomia. O que eu faço aqui nessa terra? Eu sou um mordomo. Lembra daquela propaganda do Neve? Que viu um mordomo com uma bandeja de prata, um papel higiênico. Essa é antiga, mas tem um monte de gente antiga aí. Então, fica assim, aí ele vai. O que é um mordomo? Ele cuida de tudo que não é dele, como se fosse dele, para alguém que um dia vai lhe pedir contas. Então eu sou um mordomo daquilo que Deus me deu. Eu sou um mordomo do ministério. Eu sou um mordomo da sua vida. Eu sou um mordomo dos meus filhos. Eu sou um mordomo da minha esposa. Eu sou um mordomo das pessoas. Eu sou um mordomo do meu carro. Eu sou um mordomo, porque aquilo não é meu. Aquilo é Deus que está preparando para que eu possa cumprir a missão que Deus estabeleceu na terra. Assim como você. Se você se olhar como um mordomo, isso aí me ajudou muito a vencer algumas barreiras de quando alguém tira alguma coisa de você, de quando alguém toma alguma coisa de você. Por exemplo, talvez você nunca teve esse entendimento. Se alguém passar e roubar essa caneca aqui, eu chego para você e digo assim, roubar a caneca. Dentro de você, você fala, não é minha, você não está entendendo nada. Você não está entendendo nada. Não é minha. Então você está dizendo o quê? Aquilo ali não faz parte da mordomia de Deus para a minha vida, de eu ter que cuidar. A mesma coisa eu entendi isso. Se alguém rouba alguma coisa, eu zelo por aquilo, mas não é meu. Não é meu. Aquilo ali não é meu. Aquilo ali não foi me dado para sempre. Aquilo ali foi me dado com o propósito de tomar água. Eu tenho que cuidar, eu tenho que lavar, eu tenho que limpar, eu tenho que guardar, mas aquilo
aquilo ali não é meu. E aqui Jesus está dizendo, aquele cara que começou a romper na vida, ele pensou com ele, eu estou tranquilo agora. Para o judeu, deixa eu te explicar por que isso aqui é importante. Para o judeu, quando Jó passou o que passou, na cabeça do judeu era assim, se ele está sofrendo, Deus saiu da vida dele. Se ele está enriquecendo, Deus está na vida dele. Aí Jesus precisa mostrar para o judeu que isso daí alguém criou lá. E que não tem nada a ver com o reino de Deus. Alguém pôs isso na cabeça. É como se você ver uma foto de um casal sorrindo e você dizer, são profundamente felizes. E aí você vai ver a vida deles, o retrato não bate com a vida. Quem está entendendo aqui, diga amém. Então Jesus, ele está dizendo o seguinte, não tem problema nenhum você crescer. Tem problema é você descansar a sua alma nisso. Não tem problema nenhum você casar. Tem problema é você descansar a sua alma num casamento. Não tem problema nenhum você sonhar em ter sua casa, sonhar em ter seus filhos. Não tem problema nenhum você sonhar. O problema é quando você descansa naquele sonho realizado. Você está aqui ou não? Está aqui ou não? Mas preste atenção nisso. No século 21, é muito diferente da vida do primeiro século. O que falava de vida em abundante no século 21 nem se compara hoje. Nem se compara. As casas eram quadrados, com uma entrada, não tinha janela. Por isso que ninguém ficava dentro das casas, sabia? Por que quando você vê aqueles filmes, todo mundo na rua, porque não tem como ficar em casa. Não tem aquele negócio, hoje eu vou ficar em casa, de boa. Não tem, você tem que sair da casa, não dá para ficar lá dentro. Lá dentro é só para dormir, quanto muito comer. Hoje é diferente. Então hoje nós temos mais possibilidades de, entre aspas, descansar a nossa alma. Você está aqui? Mas eu quero trazer você de volta, se caso você deu uma perdida aí, né? Passamos 2 anos falando tanto de política, de Covid, e disso e daquilo, de quebrou e faliu, e que muitos focaram agora em recuperar, focaram em agora e a minha vida agora tem que dar certo. Calma, na cruz a sua vida já deu certo. Dá um aplauso ao Senhor. Na cruz, isso aí não é pensar medíocre não. É você trazer um entendimento que vai realmente descansar sua alma. Quem está aqui, diga amém. Número 1, sua vida após a morte é definida pela sua vida antes da morte. Diga, minha vida após a morte é definida antes da morte. Coloca para mim João 5:24. João 5:24. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Não é após a vida. Eu estudei, você pode estudar isso daí, sem problema nenhum. No catolicismo, você que veio do catolicismo, no catolicismo eles acreditam que rezar terço, que rezar rosário, que você fazer penitência, você vai livrar uma alma que vai queimar no inferno para ir para o céu. Isso não existe. Ué. Você não encontra nada disso na palavra de Deus. Você não encontra nada disso, que alguém vai estar aqui na terra buscando alguém. Basta ver a parábola. A parábola que Jesus está contando já é para nos mostrar, ali não é a condenação eterna, ali é antes do julgamento. E Jesus está mostrando, não tem como ninguém de lá para cá, nem daqui para lá, não tem como. Morreu, segue-se o juízo. Quem está até aqui, diga amém. A questão do rico no texto não tem a ver com a riqueza, como eu já falei, não com a pobreza, mas com o papel de cada um. Talvez o rico não entendeu que ele poderia ter feito muito mais por aquele pobre ali. Talvez o rico não entendeu que aqueles amigos deles, que entravam na casa deles, poderiam ter feito muito mais por aquele homem. Há uma cultura que quando você vai colher em Israel, você deixa o que cai no chão para os pobres pegarem. Há uma cultura, por isso que Boaz e Ruth, Noemi, tem aquela história que na colheita, Boaz falou, olha aqui, deixem cair coisas boas. Por quê? Porque tem uma mulher vindo pegar. E eu quero casar com essa mulher e quero abençoar essa mulher. Então cair é coisa muito melhor do que normalmente cairia. Então Jesus está mostrando o quê? O que eu tenho,
a gente tem que ter um cuidado muito grande que passa pela generosidade. Tem muitos cristãos que não são generosos. Tem muitos cristãos que não conseguem dar uma oferta, não conseguem dizimar, não conseguem comprar um livro, não conseguem investir em nada. Ele é cristão, ele está na igreja, está lá, ele está ouvindo o evangelho, ele toma ceia, mas ele está endurecido para essa área. E Jesus está mostrando aqui, a questão não é eu ter, a questão é como eu lido com aquilo. Então, nem a riqueza condena, nem a pobreza salva. Diga, nem a riqueza condena, nem a pobreza salva. Uma outra coisa que tem a ver com a vida após morte é que o evangelho nos ensina a viver em vida o caminho para a vida eterna. Você não vai ter Bíblia, você não vai ter culto lá, você não vai ter enraizados lá, não vai ter culto para mulher, culto para homem, você não vai ter aula de batismo, você não vai ter série de mensagens, campanha. Não, isso é aqui na terra. Isso é aqui na terra. Lá você não vai ter pregação contra pecado. Lá é o lugar perfeito. Aqui tem a pregação contra o pecado. Lá você não vai ouvir ninguém falar sobre dízimo e oferta. É aqui que você vai ouvir. Lá você não vai ouvir falar sobre salvação. Até tem uma linha, e eu achei que ela é bastante coerente. Quando você não conhece uma pessoa, para você entender isso aí, que eu estou falando vida após? Vida após? Vida após? Quando você lê no jornal lá, fulano de tal morreu de infarto. Você não conhece aquela pessoa. Você tem um sentimento diferente do que um pai, ou um filho, ou uma sogra, ou um cunhado, ou um amigo daquela pessoa que morreu. Amém ou não? É claro, é normal, é. No céu, eu achava que nós não iríamos ter memória. E realmente não vamos ter uma memória no sentido sentimental. E eu gostei dessa definição. Mas nós vamos ter sim uma memória. Memória em que sentido? De algo que a gente não tem sentimento por aquilo ali. Até porque, baseado no que essa linha? Que eu não vou saber se valeu a pena ou não. Então eu não vou saber que valeu a pena. E quem está no inferno não vai saber que não valeu a pena estar lá. Então vai ter sim uma memória, mas não terá o sentimento. Não vamos nos dar em casamento. Por exemplo, eu vou chegar e vou ver a Alessandra, eu vou saber que a Alessandra foi minha esposa, mas eu não tenho nada com ela ali. Normal, é como se fosse uma estranha. Ah, eu fui sua esposa, seu marido? Ah, você foi minha esposa? Pô, que legal. Mas eu não tenho sentimento aí. Agora, lá no inferno, se não tiver memória, como é que ele vai ficar no tormento? Tormento tem a ver com memória. Eu não sei, né? De repente você já se atormentou por alguma coisa que ficou na sua memória de alguma coisa ruim. Pô, meu Deus, aquele negócio. Então, esse negócio de não ter memória, ele realmente não faz sentido. Porque como eu vou saber que valeu a pena? Aqui ele está falando, avisa lá, esse lugar aqui é muito ruim. E olha que não é o destino eterno, lago que queima de fogo e enxofre, não é. E aí está falando o quê? Avisa lá. Aí ele fala, não adianta. Já tem o Paulo pregando, tem o André pregando, tem um outro pregando. Ah, mas fala para alguém que ressuscitou. Não, Jesus já ressuscitou e ele continua falando. Já tem. A questão então é o quê? É eu receber. Coloca aí para mim, Mateus 16, 24. Por quê? Nós estamos falando aqui da vida após? Vida após morte, não adianta. Você chegou aqui e falou, eu queria ouvir sobre vitória. Domingo que vem a gente vai falar sobre vitória. Domingo que vem eu vou falar sobre vida abundante, mas hoje é vida após morte. Amém, amados? Já para preparar você falar, poxa, eu acho que eu não volto semana que vem, não. Não volta, semana que vem vai ser a coisa vida abundante. Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, quem quer acompanhar Jesus? Acabou, irmão. Não é ser obrigado a acompanhar. É se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca de sua alma? A questão é seguir a Cristo da maneira bíblica.
não do que eu acho, não do que eu gostaria, não de frases de efeito. Não, eu amo Jesus. É legal você falar isso, mas só isso não resolve. Porque amar e não obedecer não é por mim, é pela Bíblia. Eu estou pregando Bíblia, amém, amado? Não é por mim. Você dizer que ama a Deus e não obedece a Deus, não vai resolver o seu problema da vida após a morte. Porque eu entendo que problemas resolvidos da vida após a morte é passar a vida após a morte com Cristo. Porque a vida após a morte, ela existe. Fala para quem está ao teu lado, a vida após a morte existe. Com Cristo ou sem Cristo. Então nós precisamos aprender o que é Bíblia, o que é narrativa e o que é sofisma. Narrativa eu dou a interpretação que eu quero. Eu faço o que eu quero. É minha narrativa. O sofisma que é o perigo. Que é você pegar uma mentira e embrulhar com uma cara de verdade. Não é bacana você falar assim, eu mandei até um vídeo para... Hoje a gente tem que falar... Alguém fala assim, olha, independente de qualquer coisa, independente do seu estado, independente das suas atitudes, você tem Jesus, você ama Jesus, e está tudo resolvido. É gostoso ou não é para a nossa carne? É ou não é? Você fala assim, poxa... Então quer dizer que eu posso continuar a minha vida e tudo certo? Tudo certo, irmão. Você ama Jesus. De vez em quando você lê a Bíblia? Leio. De vez em quando você faz suas orações, suas rezas? Faço. Então, meu irmão, você tem Jesus, eternidade, está tudo certo. Será que é assim? Mas tem gente que quer isso. E que faz bem acreditar nisso. Mas não quer isso, negue-se a si mesmo. Vida após a morte, irmão, é muito mais sério do que a gente pensa. E a gente prega muito pouco sobre isso. A verdade é essa. A gente prega muito pouco sobre a volta de Jesus. A gente prega 7 passos para alcançar a vitória, 3 maneiras de construir o muro destruído. Mas vida após morte é o que vai mudar a vida das pessoas nessa terra. Você podia dar um aplauso a ele. É vida após morte. Agora escute. Isso aqui é complicado. Satanás ensina a viver a vida antes da morte. Eu vou repetir. Satanás ensina a viver a vida antes da morte, para que depois da morte passemos a eternidade com ele. Poxa, apóstolo, eu não gosto desse negócio. Eu sei, eu também não gosto, mas é verdade. Do mesmo jeito que o Espírito Santo quer te ensinar a viver, o diabo também quer ensinar você a viver. Ambos querem a eternidade. A diferença é que o diabo todo dia precisa fazer alguma coisa. E Jesus, há 2000 anos, já resolveu tudo na cruz. Agora a gente tem que segui-lo. A gente tem que negarmos a nós mesmos. Agora, não pense você que o diabo é um ser bonzinho, que porque você não acredita nele, porque você não acredita no céu, porque você não acredita no inferno, porque você acha que não é bem assim, que vai mudar alguma coisa. O fato de você não acreditar em mim, não muda quem eu sou. O fato de eu não acreditar em você, não muda quem você é. Está pegando aí ou não? O fato de não acreditarmos na palavra, não vai mudar a palavra. O que vai mudar é acreditarmos na palavra, porque todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Aleluia! É nisso que eu creio. Por quê? Porque o dia que eu aprendi sobre vida após a morte fez sentido para mim. Eu falei, não é possível. Morrer e acabou tudo. Não é possível que seja só isso. Uma das coisas que o evangelho mais fez sentido para mim foi a vida após a morte. Eu não sou um cachorro que morre e acabou, que não tem paladar, que não vive a vida, que não constrói nada de bom. Ah, esse cachorro é muito agressivo, conforme ele foi criado. Esses dias eu vi um cachorro, uma fêmea, lutando, não sei se vocês viram isso, lutando não, puxando uma onça, um tigre, sei lá, puxando. E aí depois o texto está dizendo o quê? Aquele tigre, quando nasceu, sua mãe morreu, e aquele cão, né, cuidou dele. Então veja só, o tigre mataria aquele cachorro, mas ele foi criado ali. A mesma coisa é eu e você. Ou somos criados
por aquilo que Deus estabeleceu como filhos para a nossa vida, ou vamos ser criados como filho das trevas, que está na palavra. Nós vamos viver uma vida de trevas esperando o céu. Nós vamos viver uma vida de iniquidade acreditando que o céu é para nós. E o céu será um lugar de surpresa, hein? Tem gente que vai falar assim, fulano não veio? Não é possível. E vai dizer assim, o quê? Fulano está aqui? Tá. O céu será lugar de surpresa. Por quê? Porque a gente não tem entendimento de algumas coisas e ficamos sendo conduzidos por sofisma, que são o quê? Mentiras embrulhadas com papel de verdade. Isso vai dar zebra. Olha o que Tiago 1 diz. Tiago capítulo 1. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Estou lendo Bíblia, irmão. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera não é a morte do corpo, é a morte do espírito. É a morte espiritual. Por isso que muitas pessoas que ainda não conhecem a Jesus, quando recebem a Cristo, elas são renovadas, elas são ressurretas ali, naquele momento espiritual. Mas eles precisam continuar na caminhada com Cristo para a ressurreição eterna. Isso não tem a ver com uma ideia de alguém que acordou e teve uma revelação. Isso tem a ver com o que a palavra de Deus diz. E se eu e você queremos a vida após a morte, com Ele devemos andar como Ele andou. E não é fácil. Fala para quem está ao teu lado, não é fácil não, irmão. Já vou te avisar, diga aí, não é fácil. Olha que coisa interessante. C.S. Lewis, eu sempre via, tem um postzinho dele, aí eu fui pesquisar quem que ele é. E ele era um cara que não era cristão, mas ele foi impactado pelo Evangelho, escrevia muita coisa bacana. E aí daquele dia em diante ele começou a escrever outras coisas, escreveu como é que chama o filme? Eu até escrevi aqui. Cadê o filme que ele escreveu? E como é que chama? Crônicas de Nárnia. Foi ele que escreveu. Agora olha o que ele falou, que eu achei demais. Se você estiver procurando uma religião confortável, eu não lhe indicaria o Evangelho. Olha que legal. Se você estiver procurando uma religião confortável. Você já viu que tem pessoas que dizem, estou procurando uma religião para me encontrar. Aí ele encontra numa lá que, é antiga essa, eu não lembro o nome dela, que você se conhece descascando a cebola. Aí você vai descascando a cebola, vai chorando e tal. Eu achei tão legal aquilo. É isso que ele está dizendo. Se você estiver procurando uma religião confortável, eu não lhe indicaria o Evangelho. Isso não é normal, gente, ouvir. Porque parece que você falar isso, você está anulando o Evangelho. Eu acho que foi isso que foi acontecendo nos últimos anos. A nossa fé no Evangelho, ela tem que ser como a fé de Daniel. Que o quê? Fecha a boca do leão. O leão está lá para te comer e a sua fé em Deus fecha a boca do leão. Amém? Mas os cristãos do primeiro século tiveram uma fé para serem comidos pelo leão. E agora, como é que você me explica? Daniel, pela fé, Deus fechou a boca do leão. Os cristãos do primeiro século, por fé, foram comidos por leão. Então, se a sua fé, ela só tem a ver com boca de leão fechada, eu quero dizer para você, é bom a sua fé também permitir que o leão te coma. Por que o leão comeu os cristãos do primeiro século? Porque eles não negaram a fé. Nega Jesus, vamos resolver esse negócio, os leões vão ficar com fome. Não, eu não vou negar Jesus. Agora tem gente negando Jesus por qualquer coisa, por causa do emprego, e nega Jesus. Você está aqui? Não, você está entendendo aqui? É noite de ceia, final do ano está chegando. Mas tem coisa na nossa vida que a gente precisa dar uma revisada. Escute. Amar o mundo como gente, está certo.
Porque Deus amou o mundo. Agora, amar o mundo como sistema, aí está complicado. Amar o mundo como gente, ama qualquer pessoa, irmão. Você sendo dessa igreja, você nunca seja mal educado com uma pessoa que entrar pela porta da igreja, seja ela uma prostituta com o seu corpo quase de fora, seja uma pessoa fedendo cigarro, fedendo droga, vendendo bebida, perfume barato e sentado do seu lado. Se você fizer isso, você não conhece Deus nem de longe. Mas amar o sistema, amar a maneira. Demas amou o presente século. Quem escreveu isso foi Paulo. Olha, a gente começou junto. Fiel, cara amigo, o cara estava comigo, mas ele amou o presente século e me abandonou. Então tem pessoas que vão amar o presente século, porque o sistema é pesado, né? Tem aquela frase, o sistema é bruto. O sistema é bruto demais. Ele quer levar você a desfrutar daquilo que vai tirar você pouco a pouco da presença de Deus. Olha aqui, tem deixa eu procurar aqui, tanta coisa que a gente vai anotando, e daí você vai dirigindo. Olha aqui, essa definição aqui de um escritor de 1893. Cadê ele aqui? Ah, não, eu confundi aqui. Foi o próprio C.S. Lewis. O caminho mais seguro para o inferno é gradual. 2 pontos. Declive suave, macio debaixo dos pés, sem curvas fechadas, sem marcos e nem placas. Tranquilo. Vocês já viram a metáfora do sapo? Após você ver aqui hoje falar sobre vida após morte, mas porque talvez você está vindo aqui na igreja há muito tempo e talvez você está pisando suave, você não está vendo placa nenhuma. E alguém precisa mostrar para você. E esse alguém sou eu, que velo pela sua alma, que velo por aquilo que você aprende. Então tem hora na vida da gente que a gente precisa dar uma saidinha do jogo e dar uma olhada. Espera aí, isso daqui não bate com Deus, isso aqui não bate com Deus, isso aqui não bate com Deus não. Porque enquanto você está ali no meio, não vai. Enquanto você está ali envolvido com aquilo, e não sei o quê, de vez em quando você vai lá, dobra o seu joelho, faz uma reza lá e volta e tal, você não está vendo. Você não está vendo seus filhos não estão vendo você. Então é importante a gente entender isso aqui, o caminho mais seguro para o inferno é gradual. Há muito tempo atrás eu tive um entendimento de como o inimigo nos cerca. Se eu falar para você aqui, vamos lá em Caçapava, a gente pega a Dutra e vai lá em Caçapava. Acabou. O que é? 20 quilômetros? 20 quilômetros, que seja. O inimigo não. Ele quer te pegar e te levar para Caçapava. Ele pega você. Ele leva você lá em São Paulo. Lá em São Paulo ele pega Fernão Dias. Fernão Dias ele sai ali por Pouso Alegre. Pouso Alegre ele vai, desce com você a Serra da Mantiqueira. Pega a Dutra e vem vindo. E você não acredita que está indo para Caçapava. Quando você vê, onde que eu estou? Estou em Caçapava. Deus, Ele quer te levar ali em Caçapava. Ele é completamente diferente. Um ladrão numa cruz, um ladrão na outra cruz e Jesus no meio. Um rejeita, o outro diz, eu te reconheço. O que Jesus fala? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. É assim. A graça de Deus é assim. Eu recebo, eu quero, eu reconheço, perdão dos pecados, é na hora. Porque a graça de Deus não tem a ver com quem você é. A graça de Deus tem a ver com quem Deus é. Então você não faz para receber a graça, você recebe porque Ele já fez. Então você não precisa fazer nada para alcançar, você só precisa viver o que Ele já estabeleceu. Está simples. Eu vou fazer isso para Deus me amar mais. Não, Deus não vai te amar mais.
Ah, eu vou fazer isso para Deus derramar mais da sua graça. Não tem mais da graça de Deus. A gente fala assim, mais de uma maneira poética. Mais da graça de Deus sobre a nossa vida. Não tem mais. É a minha graça te basta. Dá um aplauso ao Senhor aí. A minha graça te basta. Escute. Caminhando aqui. Ó. Cristo foi o suficiente para resolver tudo. O diabo precisa todo dia fazer alguma coisa. Por isso que nós temos que estar revestido. Por isso que nós temos que perseverar. Não é perseverar para que Cristo faça. É perseverar para não perdermos aquilo que Cristo fez por nós. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu escondi. Eu recebi e eu escondi. Agora, qual o tipo de vida antes da morte que revela a nossa rota? Porque nós precisamos ter uma resposta. Apóstolo, mas peraí, eu entendi Jesus, entendi, maravilha, mas como que eu sei? Esses dias, eu fui fazer uma viagem de moto e eu tinha um destino, Foz do Iguaçu. Chegou uma hora que nós andamos uns 70 quilômetros, meio preocupado. Porque nós não vínhamos nada mais falando de Foz do Iguaçu. Nada. Nós tínhamos ficado sem internet, mas sabíamos que estávamos num caminho. Mas eu comecei a ficar preocupado, porque eu não via mais nada. Eu via placa de tudo quanto era nome. E eu não via mais placa Foz do Iguaçu. Depois de quase uma hora, eu vi uma placa. Foz do Iguaçu. Falei, ufa, ufa. Quando você está caminhando e você começar a não ver mais placas do céu, dá uma parada. Dá uma paradinha. Você está vendo muita placa dos desejos da carne, você está vendo muita placa de seu prazer, eu só tenho essa vida. Dá uma paradinha, porque pode ter caído a conexão. Mas eu vou te trazer a conexão de volta. Olha aqui a conexão de volta. Coloca para mim aí, Gálatas 5,16. Por isso, Gálatas 5,16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito, um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, se na placa da caminhada da tua vida está mostrando isso, você dá uma paradinha. O que é a conversão? A conversão é eu estar indo nesse sentido e me converter. Não é 360 graus, porque 360 graus eu volto no mesmo lugar. É um 180 graus, eu me converti. E porque eu me converti, eu peguei um retorno. Agora, teve um momento que nós erramos lá. E nós tivemos que andar 4 quilômetros a mais e voltarmos 4 quilômetros a mais. Isso nos custou 8 quilômetros. Mas nós conseguimos voltar para o caminho. Você está aqui? Nós fomos no caminho errado. Mas tivemos que voltar e passar pelo mesmo caminho, mas ao contrário. Talvez você diga assim, agora, o que eu faço? Pegue o retorno. O problema não é você continuar seguindo, não. E o problema nem é o que você seguiu errado. O problema é se você está disposto a fazer o retorno.
O problema é se você está disposto a ser humilde e reconhecer que essa rota não vai te levar para onde você quer. E que você precisa fazer o retorno. Porque senão você vai ganhar o mundo inteiro, mas pode perder a sua alma. E nós não estamos aqui para perder a nossa alma. Jesus não morreu para perder a nossa alma. Ele morreu para que eu e você fôssemos salvos. Você está aqui? Agora você tem que conhecer a rua que vai te levar para esse destino. E continua na mesma estrada. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo, os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne com suas paixões. Não está dizendo que você não vai ter, é junto com elas. Não está dizendo que você vai receber algo. Eu nunca mais agora. Não, está dizendo, é tudo isso junto, crucificado. Com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Mas como isso inveja uns dos outros? Você não tem nada a ver com a vida do outro que está andando assim, um assado. Você nem inveja o que é mal, nem inveja o que é bom. Você tem sua vida a cuidar. Você tem seu caminho a seguir. Por isso que cada um dará conta de suas obras. Eu não vou prestar conta das obras da minha esposa. Eu não vou prestar conta das suas obras. Você não vai prestar conta das minhas. Sua mãe não vai chegar lá e dizer assim, Jesus, você aqui é meu filho e eu queria falar para o senhor uma coisa. Não tem nada de meu filho queria falar para o senhor alguma coisa. É cada um por si, irmão. E Deus por todos. É verdade isso. Apóstolo, o que eu faço então para a gente orar? Se eu me ver fora dessas placas, não tem jeito de inventar moda. É uma só. Arrependa. Mas não tem um jeito de você fazer um negócio? Fazer o quê? Se você não se arrepender, não tem negócio nenhum que mude alguma coisa. Porque se você não se arrepende, você não toma uma decisão. Se você não se arrepende, você não decide. Você não assume a sua responsabilidade. Lembra do filho pródigo? Ninguém falou nada com ele. Ninguém. Não foi ninguém lá aconselhá-lo. Rapaz, você tem um pai tão bem de vida, você tem um pai tão amoroso, você tem um pai que gosta tanto de você, sai dessa vida de miséria, de ruína, de fracasso, volta para a casa do teu pai. Não, porque meu pai, porque meu irmão, porque não sei o quê. Não. Ele estava lá. Meu Deus do céu, o que eu fiz? Olha onde eu estou no meio de porco, cuidando de porco, não posso nem comer a comida do porco. Alguém fala assim, comendo a comida que o porco comia. Não é isso que a Bíblia diz. Diz que ele desejava comer. Ou seja, o dono dos porcos falava, você não pode comer isso aqui não. Hein? Se eu ver você comendo isso aqui, você está ferrado comigo. Hein? Você não pode comer isso aqui não. Então ele desejava comer a comida que os porcos comiam. Ou seja, a Bíblia diz que ele caiu em si. Deixa eu te dar um testemunho. Eu conheci Jesus, eu tinha 29 para 30 anos. Mas durante 3 anos da minha vida, eu me envolvi com umas coisinhas bem atrapalhadas. Fumava maconha, cheirava um pó. Mas teve um dia que eu olhei para as pessoas do meu lado e eu as vi muito avançadas. Falei, cara, eu não quero isso para minha vida, não. Eu lembro de um rapaz que eu estou lembrando dele aqui direitinho. Cara galã, motoca, tudo. Estava um zero à esquerda. Eu falei, eu não quero isso para minha vida, não. Eu caí em si. Não foi o Espírito Santo. Não foi um conselho. Não foi um amigo. Não foi minha mãe. Não foi meu pai. Eu consegui cair em si. Quando Jesus voltar, guarde isso aqui, e levar a igreja, ainda ficaremos não, em nome de Jesus, ainda ficarão pessoas aqui. Essas pessoas, elas ainda terão uma chance
mas sem o Espírito Santo, por consciência. Amado, para que esperar isso? Para que esperar isso? Para que esperar isso? É noite de ceia. A aliança com Cristo tem nada a ver com o que você sonha, irmão. A aliança com Cristo tem a ver com passar a eternidade com Ele. Ó, fazer isso em memória de mim, em memória de mim. E vocês sabem, aí, ó, eu para ser lembrado que eu morri e ressuscitei, mas um dia eu vou vir buscar vocês. E se eu não vier buscar vocês, vocês vão se encontrar comigo. Porque tem gente que vai morrer antes de Jesus voltar. Então eu quero aqui, você que é jovem, você que é um senhor, você que é um adulto, você que está na flor da idade, 30 anos, 35 anos, é flor da idade, 40, é a flor da idade. Você está no auge. Dá uma pensada, reveja seus valores, converse isso. Por quê? Porque não vai adiantar você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não existe outra saída. Quando falamos desse assunto, não é para fazermos isso ou aquilo e sairmos desesperados, não, e nem ficarmos preocupados. Não é para ficar preocupado? É claro que não. O príncipe da paz está em nós. E pode voltar agora. Eu não tenho medo de Jesus voltar. Eu perdi o medo de andar de avião quando eu me converti, porque eu tinha medo de morrer. Eu não vou provocar a morte, mas eu não tenho mais medo de morrer. Não tenho. Vou ser sincero com você, eu não tenho. Apareceu uma doença, na boa, irmão, dependendo, pô, tá dando sério. Porque a morte para mim vai ser uma fase, eu entendo isso hoje. Claro que a minha esposa vai ficar, vai prometer que não vai casar de novo, mas se eu morrer prematuramente, não, foi para Deus. Foi para Deus. Você tem essa consciência? A minha pergunta é essa. Você tem essa consciência? Porque se você não tem essa consciência, é Deus te dando uma placa, faça o retorno. É Deus colocando iluminado para você assim, retorno a 50 metros, retorno a 10 metros, retorno agora. Agora. Não é a dívida que foi paga que devemos, é a dívida que foi paga que devemos celebrar. É essa dívida que foi paga. Às vezes confundimos fazer para Deus, e não é fazer para Deus. Não é para você sair daqui no ativismo. Marta e Maria. Marta, Marta. Maria escolheu a melhor parte, Marta. Tem a hora de arrumar a cozinha, tem a hora de arrumar a comida, tem a hora de trabalhar. Tem, Marta. Mas cuidado para o ativismo não roubar você da minha presença. Você está aqui? Tá assim, suave, mas é. Porque o final do ano está chegando e talvez você está aí, meu Deus, porque o ano que vem eu também estou. Mas eu não posso perder esse foco aqui, ó. Porque o que vai definir o maior sucesso da sua vida é onde você vai passar a eternidade. O rico e o Lázaro é uma inspiração para a gente rever tudo. Volto a dizer, nem a riqueza do rico condenou, nem a pobreza do miserável o salvou. O caminho que você está caminhando tem mostrado quais placas? Se você for para São Paulo, vira e mexe, você vai ver placa para São Paulo. E quando você vê placa para o Rio, está escrito retorno. Você não vê indo para São Paulo uma placa do Rio de Janeiro sozinha. Você vê sim, Rio de Janeiro, retorno. Retorne hoje, se for o seu caso. Se não for o seu caso, permaneça no caminho. Porque Ele é a verdade, o caminho e a vida. Você pode dar um aplauso. Ficar de pé. Vamos ficar de pé.